Com vocês, programa Saber Viver, com Melissa Costa. Bom dia! O programa Saber Viver está começando e hoje o assunto é sobre uma bebida que muitos mineiros gostam. Vamos falar sobre cerveja. E eu recebo a participação de 2 cervejeiros que começaram um negócio caseiro, ganharam mercado e hoje já tem um rótulo premiado mundo afora. Também recebemos a participação dos nossos colunistas. Não saia daí, porque o programa Saber Viver está apenas começando. Comigo aqui, Flávia Mara e Alisson Escortegani, os 2 cervejeiros da Gangster. Bom dia, meninas. Bom dia. Bom dia a todos. Primeira coisa, quero saber como surgiu essa ideia toda. Bom, a Gangster surgiu em 2015, né? A gente fez um curso de homebrew para produção de cerveja, que a gente gostava. E fizemos o curso e começamos a produzir separadamente. E aí veio a ideia da gente unir, né, as produções e criar mesmo um negócio, tornar a Gangster um negócio. E aí começou toda essa história aí, né? Hoje a gente está com 4 estilos de cerveja, já vamos fazer 4 anos no mercado esse ano e estamos na trajetória. Eu quero saber agora a história da cerveja. Afinal, esses 2 conhecem muito. Conta pra gente um pouquinho, Alisson, essa história. Bom, na verdade, a história da cerveja é riquíssima, né? E remonta a vários séculos, né? A gente tem, por exemplo, alguns exemplos de codificações mesmo no direito. O Código Hammurabi, de 8 séculos antes de Cristo, já tinha previsões relativas à cerveja. Então ele trazia lá, por exemplo, a situação de que aquele que produzisse uma cerveja intragável deveria ser nela, por exemplo, afogado, né? Também na mesma época nós temos a Ninkasi, que é a deusa da cerveja, né, da Mesopotâmia, Suméria, que foi aonde surgiu ali a primeira receita cervejeira conhecida, né, ainda que existam períodos anteriores ali de cerveja, mas essa é a primeira. E o hino a ela é, na verdade, também uma receita de cerveja. A gente pode trazer isso para mais próximo de nós, porque isso está muito distante, né? Na Idade Média, a Alta Idade Média, na transição dela para a Baixa Idade Média, nós tivemos problemas fortes em nível político decorrentes da produção de cerveja, né? A Igreja Católica, ela detinha, na verdade, todo o monopólio da produção de cerveja em relação aos gruites, que eram os adjuntos que eram utilizados nas cervejas, né? Para poder, para que as pessoas pudessem fazer a sua cerveja. Então os gruites tinham qualidades psicotrópicas, narcóticos, afrodisíacos, tinha uma série de outras coisas, e não era utilizado o lúpulo, né? E aí, para combater esse monopólio da igreja, né, uma das questões que é muito relevante, poucas pessoas sabem em nível de história, Martinho Lutero também entrou nessa seara, aplicando, na verdade, o lúpulo, né, junto com a irmã, que era a Frei de Delgatti, que começou com esse processo, aplicando o lúpulo e tirando o gruite, que era onde a igreja tributava. E isso tinha um aspecto para retirada do poderio econômico da igreja. Para que a gente tenha uma ideia da relevância disso, hoje no Brasil a gente consome em torno de 50 litros per capita por ano, né? Na República Tcheca, em torno de 143 litros per capita ano. Na Alemanha são 100 litros de cerveja per capita ano, sendo que na região sul, né, na Baviera, é em torno de Munique, aquela região, em torno de 200 litros per capita ano. Naquela época era 880 litros per capita. Né? Então, assim, o poderio da igreja, ele tinha muito laço com essa questão cervejeira. Então, os mosteiros que nós temos na Europa, todos eles tinham produção de cerveja, né? Então, a produção tinha um aspecto político muito relevante. Então, a reforma protestante também passa pela questão cervejeira, por exemplo. E esses dados são importantes porque minha produção me disse, Alisson, que só aqui em Minas Gerais são cerca de 12 mil bares catalogados. Esse número é muito alto. Imagina o número de bares não registrados, né? Aumenta mais ainda esse número, né? Periferias, nas questões longe do centro. E nessa época que a gente vive, que tem uma questão de crise, então a informalidade aumenta, então aumenta o número desse tipo de comércio mais informal. Todo mundo perdeu o emprego, vamos montar um bar aí, né? Então é uma coisa mais, entre aspas, mais fácil, né? Então o número é bastante expressivo realmente, e a gente, por isso somos conhecidos como a capital
dos bares no Brasil. Né? E é importante também a gente lembrar, Flávia, que esses números levam a crer que são mais gente bebendo. Agora, eu acho muito interessante porque esses dois aqui têm um lema com eles, que beber... Beba menos e beba melhor, né? É isso aí. Um dos motivos, né, que a gente começou também é fazer um produto de qualidade e que tem a questão da degustação. Não é beber muito, né, mas é beber com uma qualidade e procurar harmonizar, né? Porque a cerveja, ela serve para harmonizar com pratos e também socializar com os amigos. Eu acho que isso é interessante também, né? Isso que você fala é muito interessante, porque hoje a Gangster produz uma cerveja artesanal e eu gostaria até que vocês explicassem um pouquinho essa diferença da industrializada, dessa artesanal. Qual que é essa diferença para o nosso telespectador entender? Básica, existe, na verdade, se a gente for considerar, como é que eu te falo, assim, uma questão de litragem, né? A gente tem uma produção bastante limitada em relação aos litros e além da questão dos estilos que a gente produz, que está distante do estilo que foi meio que quase que imposto, né? A gente está meio vivendo uma escravidão cervejeira ainda, que a gente tem um estilo único, né? Que são as American Standard Lager ou as Premium Lager, né? É que a gente dá o nome de Pilsen, mas isso só cola no Brasil, porque as Pilsen mesmo são da República Tcheca, cervejas muito mais fortes, são as mais Pilsen, elaboradas, né? Mais elaboradas e até bem mais amargas, com mais malte, mais corpo e tal. Basicamente é nesse sentido, mas tem um critério também em relação ao artesanal, que é aquele produto que ele, desde o momento da hora que ele é idealizado até o momento que ele é produzido, acompanhando o seu processo de fermentação, maturação e até mesmo a entrega do produto, disponibilização no mercado. Se os cervejeiros estão envolvidos nesse processo, isso torna a cerveja artesanal. Isso nos diferencia daquelas grandes indústrias que a gente chama de mainstream, né? Então, as Ambev da vida, a Heineken, então, elas têm uma outra pegada pelo poderio econômico mesmo, então espalhada pelo mundo inteiro, enquanto a gente é bem localizado. A gente está envolvido desde da compra dos insumos, né, das matérias-primas, até o processo de produção, até o processo de envase. Então, a gente acompanha todo o processo, né? E as receitas são nossas mesmo. Isso eu quero conversar daqui a pouquinho, que é a história mesmo da Gangster. Antes, eu gostaria que vocês assistissem comigo a nossa colunista Ingrid Vilela. Bom dia, Ingrid. Bom dia! Quem nunca deixou para depois a resolução de um problema ou até mesmo o desenvolvimento de um projeto mais complicado que atire a primeira pedra? Sabe quando temos algo importante para fazer, mas não conseguimos iniciar? Fazemos todas as outras coisas antes e deixamos aquilo que é primordial para depois. Procrastinar é um comportamento de adiar algo que temos a resolver. É deixar para depois aquilo que tem ou deve ser feito. É um comportamento comum, mas também muito prejudicial. E, sinceramente, não basta só saber o que é procrastinação e ter consciência que tens procrastinado. É necessário agir para evitar esse hábito que impede de obter uma vida de sucesso. Quer saber como evitar a procrastinação e ser mais ativo? Então, priorize-se, tenha compromisso e comprometimento consigo mesmo. Honre a si, valorize a sua vida, a sua história e deseje sempre aquilo que há de melhor para você. Geralmente, pessoas que têm o hábito da procrastinação dão muito mais atenção ao seu mundo exterior, estão tão focados nos outros que as necessidades dos outros passam a ter mais prioridade. E quando é algo para si, acaba deixando para depois. Além disso, existe outro fator que conduz à procrastinação, que são exatamente os elementos da distração. Aquilo que te distrai, que você nem percebe o tempo passar, se tivesse que escolher como exemplo, esse sabe qual seria? O celular. O entretenimento sempre vai parecer mais interessante do que uma obrigação, ainda mais se você estiver um prazo maior para finalizar aquela situação. Por exemplo, se você fica checando as redes sociais o tempo todo, pode deixar o celular mais distante de você, ou até mesmo no modo avião, no momento em que você estiver fazendo alguma coisa, alguma tarefa.
E assim ficará muito mais fácil evitar essa distração. Procrastinação é um problema que chega a interferir na vida profissional, nos seus relacionamentos interpessoais e pode, inclusive, prejudicar a sua saúde, já que isso sempre está atrelado a quê? Sentimentos de culpa e de estresse, ansiedade, criando situações de pressão muitas vezes desnecessárias. Agora que você já sabe disso, o que te impede de realizar tudo aquilo que é mais importante para a sua vida, para que assim você possa ajudar mais e mais pessoas? Fique atento no seu dia a dia. Siga essas dicas, decida mudar ainda hoje os seus comportamentos e produza muito mais e com mais qualidade e rapidez. Pense nisso e até mais. Gratidão, Ingrid. E nosso bate-papo aqui com esses dois cervejeiros volta daqui a pouquinho após o nosso intervalo comercial. Estamos apresentando Programa Saber Viver, com Melissa Costa. A Top Laser Minas, uma empresa certificada e qualidade na venda e locações de equipamentos estéticos e clínicos. Você encontra luz intensa pulsada, CO2 fracionado, laser de diodo para depilação, tudo isso e muito mais. Top Laser Minas, uma empresa qualificada para atender você. Entre em contato com um dos nossos representantes. Você conhece a Diferencial Car Serviços Automotivos? Uma empresa especializada em suspensão, alinhamento, balanceamento, troca de óleo, tudo isso e muito mais. Isso com a equipe do Leandro. Leandro, conta pra gente onde fica localizada a Diferencial Car? Na Avenida do Contorno 1696, na Floresta. E nós esperamos por vocês. Essa é a Carlota Plus Size, uma moda jovem, moderna, democrática e feminina. Se existe padrões na moda grande, aqui na Carlota Plus Size, nós decidimos rompê-lo. Venha você para a Carlota Plus Size. Voltamos a apresentar o programa Saber Viver. Continuo o bate-papo com esses dois cervejeiros, Flávia e Alisson. Flávia, normalmente nós brasileiros temos o hábito de tomar a cerveja gelada. Isso é comum? Bom, é comum, né? Até um tempo atrás a gente só tinha um estilo, né, de cerveja mais comercialmente, né, que a gente fala que era as Pilsens, né? Então a gente tem o costume de tomar muito gelado. E a gente está no país tropical, né? Então a ideia é tomar realmente a cerveja gelada. Mas os estilos, né? A gente tem vários estilos de cervejas. Então cada estilo tem a sua forma de tomar. Né? Então tem cerveja, a gente precisa de uma temperatura ideal que a gente fala para ser tomada para quê? Para que a gente possa pronunciar o malte, os lúpulos que estão presentes ali. E se a gente coloca temperaturas mais baixas, a gente não consegue pronunciar isso durante a sua degustação, né? Enquanto você está tomando a cerveja. Então é um mito, né? Que tem que tomar a cerveja sempre gelada ou estupidamente gelada. Não, existem estilos de cervejas que a gente tem que tomar em temperaturas mais elevadas. Algumas chegam a 7 graus, né? Até mais. Até mais. 8, Então podemos 8 falar graus. agora, nós estamos entrando inverno, né? Sim. E é uma boa bebida para acompanhar, então, a estação do inverno? Na verdade, a cerveja ela pode acompanhar qualquer estação exatamente Isso. devido a esses vários estilos, né? A nossa mais tradicional aqui no Brasil, que é a nossa cerveja Stand Lager, ela de fato é uma cerveja para se consumir estupidamente gelada, porque se ela alcançar temperaturas tipo de 4 graus para cima, ela acaba gerando o que a gente chama de off flavors, que são aromas desagradáveis oriundos ali da cerveja. Agora, você vai tomar uma pale ale para 5 graus, 4, 5 graus. Você já pode tomar uma temperatura mais elevada. Exato. E é interessante que a cerveja combina assim com o inverno, né? Com o frio, com as lareiras, né? E com os tipos de comidas que são do inverno. Então, assim, a gente tem muito essa questão de inverno-vinho, né? Não, mas a cerveja ela é uma ótima companhia também. Nós temos Barley Wine, por exemplo, no estilo inglês. As Old Aged, que a gente fala de modo geral, cervejas inglesas com alto teor alcoólico. Isso. Que tem ali uma propriedade para se consumir exatamente nessa estação mais fria do ano. Isso, né? Essa elevação do teor alcoólico acaba
Carga de malte. E carga de malte também, lupulagem, que torna essas cervejas próprias para tomar mesmo em qualquer momento, mas também, claro, no inverno aí. Gente, eu estou tendo uma aula, e eu acredito que vocês também. Vocês já pensaram? Existiriam tantas técnicas assim? E Flávia, você me contou que existe vários tipos de cerveja. Gangster agora fabrica todos esses tipos? O que vocês aí colocam no mercado? Hoje a Gangster, nós temos 4 estilos de cerveja, né? A gente tem uma Pilsen, vamos colocar assim, que é a Luke, né? Nossa cerveja tem os nomes, eu vou falando para vocês o estilo e o nome. Então a gente tem a Luke, que seria a Pilsen, a gente tem a Pale Ale, que é a Capo, e a gente tem a IPA, que é me ajudei, a Donovan, isso. E a gente está com o 4º estilo que a gente vai lançar. Nós temos a Hop Summer Ale. Isso, desculpa, esqueci que foi a nossa primeira queridinha, que é a Hop Summer Ale, que é a Saudade, que foi o nosso primeiro estilo, que está até aqui na blusa do Arlisson, né, o Guaxinim, que foi o nosso primeiro estilo de cerveja. E a gente está para lançar um 5º estilo, né, que é uma Double IPA, que em breve vai estar aí no mercado para todo mundo. Então, hoje a Gangster, a gente tem 4 estilos, então a gente consegue abranger um público bem variado, né? Desde que gosta de cervejas mais leves, vamos dizer assim, as cervejas que são mais elaboradas e mais fortes, né? Em teor alcoólico, em termos de carga de malte e de lúpulo também. Conta pra gente um pouquinho agora a história da Gangster, até porque eu sei que esse guaxinim, gente, faz um sucesso por aí. Conta um pouquinho, Flávia. Pois em 2015, né, que a gente se juntou para fazer essa cerveja, a gente nem tinha nada de estrutura industrial ainda, a gente fazia realmente em casa, como homebrew mesmo, né. E a gente fez uma leva, né, de 50 litros de cerveja e acabou. A gente deu para os amigos e assim, eles queriam mais, né, e nessa de querer mais, a gente teve que procurar uma forma de fazer em maior escala. Foi aí que a gente comprou, né, então, um equipamento maior, fizemos 100 litros e acabou tudo em menos de um mês também. 2 boteladas de 100 por sábado, por exemplo. Né? E aí a gente falou, não dá, o Guaxinim está fazendo muito sucesso, a gente precisa aumentar essa produção. E foi aí que a gente realmente, né, foi para uma escala maior de produção e começamos a comercializar em vários empórios, em vários bares de Belo Horizonte. O Guaxinim, ele tem pouco tempo de vida, né? Como eu falei, está fazendo 4 anos, mas já é um Guaxinim premiado. Né? A gente teve um prêmio em 2016, né? Que foi o Prêmio Abre de Embalagens, que foi em São Paulo, onde... 2017. Onde as empresas de bebidas, né, e de embalagens em geral participam desse prêmio nacional. E o Guaxinim, nosso rótulo, ganhou como melhor rótulo nacional de bebida alcoólica. E como a gente ganhou esse prêmio nacional, a gente pôde participar do prêmio mundial, né, de rótulos de bebidas, onde a gente também ganhou, né, na Austrália, como o melhor rótulo de bebida alcoólica dentro do prêmio aí. Então, a gente já colecionou 2 prêmios aí. E a gente ainda tem um prêmio também do Festival Internacional de Cerveja e Cultura de 2016, Isso. com a Pale Ale, que ganhamos o 3º lugar entre os estilos do Reino Unido. Isso, que foi a medalha de bronze. Então, assim, o Guaxinim, ele é esperto. Onde que a gente encontra a Gangster? Hoje a Gangster, a gente está nos empórios, né, de Belo Horizonte. A gente já consegue encontrar em algumas cidades do interior também. Sim. Tiradentes, né, Sabará, São João del Rei, né, cidades turísticas, Caxambu, as cidades turísticas a gente encontra. E em Belo Horizonte, nos melhores bares, nos melhores empórios. Então, vocês podem encontrar a Gangster. E tem o chopp também, né? A gente está na versão garrafa, mas a gente também tem a questão do chopp também, que pode ser encontrado. Participando de muitos eventos, né? Igual a gente tem Experimente, é um dos... talvez o principal, talvez não, certamente o principal evento. É um evento muito conhecido, né? Muito conhecido, o principal evento que nós temos aqui. Isso, quem quiser beber. Lá, quem quiser beber nosso chopp e participar de um belo evento, a gente está no 2º sábado no Experimente. A Gangster realmente é uma empresa muito diferenciada. E eu vou convidar vocês 2 para que a gente assista uma matéria com o Ícaro Ambrosio. Esse papo de cerveja tá gostoso, né, Melissa? E enquanto você conversa a respeito dessa bebida, eu vou apresentar uma casa em Belo Horizonte que nasceu de um negócio de família intimista, mas que tomou uma proporção gigante e é um grande negócio familiar. Ao meu lado, Isabel Ferraz, empresária. Bom dia, Isabel. Bom dia, Ícaro, tudo bem? Bom dia. Ela é uma das donas do Reitoria Restaurante, que é um restaurante super diferente, não é? Isso, super diferente. Por quê? Porque é um restaurante de uma proposta de uma reitoria mesmo, de universidade.
Como que funciona? Me explica. Funciona café da manhã, o almoço e o lanche da tarde. Eu queria que você desse uma caminhada comigo. Vamos conhecer esse espaço ou não vamos? Vamos conhecer. Então vamos lá, pessoal. O que é bacana também é que você veio aqui, comeu, não quer ir embora na hora, ainda tem aqueles 40 minutinhos para dar uma hora do almoço, né? Isso aí pode relaxar aqui. Aí vem aqui dar uma relaxada. E o que é curioso também é que os salões aqui são muito grandes. Vocês poderiam oferecer alguma outra oferta, por exemplo, um buffet para festa de aniversário? Já tivemos essa proposta, que foi até uma cliente que pediu para fazer o aniversário da filha dela, que ela quer esse espaço aqui de cima para o filho e o espaço de baixo para a filha. O cliente pode chegar e falar, eu quero isso. Se a casa conseguir comportar, você organiza para ele. Organizo. Se comportar, a gente organiza. Parece que vocês têm uma afinidade com cafés, não é? Temos. Eu e o Jefferson, a gente fez o curso de barista para oferecer um café mais sofisticado, um drink com café. Tem o gelado, tem o quente, tem drink fitness, tem drink vegano, tem o vegetariano. Gente, vocês estão vendo o quanto de opções diferentes tem aqui? Até café gelado. Eu tô curioso, nunca experimentei café gelado. Gostoso, muito gostoso. É mesmo? Ai, que bacana. Vamos lá, você me serviu um? Vou servir um. Vou tomar um cafezinho agora. Jefferson, obrigado, mas eu quero que você me conta o que é que tem nesse drink, café, o que é isso, porque ele é lindo demais. Na verdade, é um café com soda, é um café gelado, né? E você vai saborear com as notas diferenciadas, onde você vai apreciar tanto o licor de maçã verde de forma separada. Então você vai sentir quase que um refrigerante caseiro misturado com café gelado e saborizado. E Melissa, é com você. Tá vendo que eu estou bebendo gostoso também? Me deu até água na boca assistindo a sua matéria. Eu vou para um intervalo comercial e volto daqui a pouquinho com mais bate-papo sobre a Gangster. Estamos apresentando Programa Saber Viver, com Melissa Costa. A Top Laser Minas, uma empresa certificada e qualidade na venda e locações de equipamentos estéticos e clínicos. Você encontra luz intensa pulsada, CO2 fracionado, laser de diodo para depilação, tudo isso e muito mais. Top Laser Minas, uma empresa qualificada para atender você. Entre em contato com um dos nossos representantes. Você conhece a Diferencial Car Serviços Automotivos? Uma empresa especializada em suspensão, alinhamento, balanceamento, troca de óleo, tudo isso e muito mais. Isso com a equipe do Leandro. Leandro, conta pra gente onde fica localizada a Diferencial Car? Na Avenida do Contorno 1696, na Floresta. E nós esperamos por vocês. Essa é a Carlota Plus Size, uma moda jovem, moderna, democrática e feminina. Se existem padrões na moda grande, aqui na Carlota Plus Size, nós decidimos rompê-lo. Venha você para a Carlota Plus Size. Voltamos a apresentar o programa Saber Viver. Acompanhe agora a coluna do Zanoni Júnior. Bom dia, Zanoni. Alô, amigos, retornamos com a nossa coluna Na Palma da Lei. E hoje, mais uma vez, nós temos o privilégio de ter esse convidado cujo saber é tamanho, Dr. Eude Lobo, psiquiatra forense. Dr. Eude Lobo, esse mal que alguns dizem que é o mal do século, a depressão, ela pode acometer a qualquer um, a todos? A qualquer um, Dr. Zanoni, e especialmente as mulheres. As mulheres são mais vulneráveis, ou seja, elas têm mais chance do que os homens de adoecerem com depressão, que é este adoecimento com tristeza, desânimo, diminuição do sono, diminuição do apetite, diminuição do interesse sexual e algumas vezes até tentativas de suicídio. A depressão, ela tem alguma natureza, alguma origem endócrina? Por exemplo, a questão do testosterona no homem, do progesterona na mulher, essa questão hormonal influencia ou não? Influencia. Inclusive, quando o paciente chega com essas queixas relatadas sobre depressão, a primeira obrigação do médico é avaliar se tem alguma doença física no corpo que está gerando esses sintomas. Por exemplo, anemia, hipotireoidismo e até alguns tipos de câncer. A primeira sintomatologia
As primeiras queixas, elas nem são físicas, elas são da esfera depressiva, podendo inclusive chegar ao suicídio, que é a grande preocupação de nós médicos. O estresse é um causador de depressão ou não? O estresse é um dos fatores causadores de depressão, especialmente aquele relacionado ao trabalho extenuante. Extenuante no sentido tanto que a pessoa não tem prazer, como de prolongadas horas sem as devidas interrupções saudáveis. E para a gente arrematar, tem cura? A depressão, quando leve, a maioria delas tem resolução absoluta, quando de intensidade moderada também, e os casos graves são tratáveis, especialmente no médio e longo prazo. Está aí, voltamos no próximo programa. Volto a conversar com a Flávia e o Arlisson, 2 cervejeiros, e agora eu quero saber o seguinte, falamos aí antes do intervalo sobre a harmonização da cerveja, mas eu fiquei curiosa, Flávia e Arlisson, que prato que combina com cada cerveja para essa estação agora que estamos? Bom, na verdade, a cerveja, o pessoal costuma trabalhar a harmonização muito com vinhos, né? Mas a cerveja também permite harmonizações. Na verdade, até muito mais do que o vinho, se a gente for pensar. Por isso que eu estou curiosa. São inúmeros os estilos. A gente pode falar em mais de 300 estilos de cerveja, né? Sim. Então, quando a gente pega essa cerveja padrão nossa aqui, né, as American Stand Lager, Pilsen, né, essas denominadas Pilsen, é sempre aquele prato mais leve mesmo, a batatinha frita, um queijinho branco menos elaborado, qualquer coisa assim. Então a gente vai mudando a partir da complexidade do estilo de cerveja, se é mais maltada, menos maltada, mais lupulada ou menos lupulada. Então, por exemplo, o pessoal gosta muito de IPA, né? o American IPA, né? Ou mesmo as IPAs inglesas. Aqui em Minas, especialmente na região de Belo Horizonte, principalmente, a gente tem muito consumo desse estilo de cerveja, que é um estilo de cerveja um pouco mais alcoólico, né? As inglesas têm até um pouco mais de corpo, também as da costa leste dos Estados Unidos, mas as da costa oeste já são mais focadas no lúpulo, né? Então é um amargor mais expressivo, mais aromas. Mas todas elas têm mais álcool e mais lúpulo. Então elas vão combinar muito para a gente poder comer, por exemplo, com o pessoal faz muito os burgers, né? O joelho de porco, as questões mais calóricas, mais gordurosas. Mais gordura, então, porque vai fazer uma harmonização adequada com esse tipo de cerveja. Se a gente pegar uma cerveja escura, por exemplo, como uma Guinness, né? Que é uma Dry Stout. Aí você toma essa cerveja, ela vai super bem com frutos do mar, vai super bem com queijo gorgonzola também, entendeu? É uma harmonização super interessante, né? Então você vai tendo harmonizações de acordo com o estilo da cerveja. A nossa Pale, a gente chegou a harmonizar ela numa ocasião com doce de leite, num evento que nós fizemos. E foi super interessante essa harmonização. Que é super mineiro, né? Com doce. Pois é, foi super interessante. É super mineiro. Eu falo que ela surpreende, não é à toa. E a gente chegou lá no espaço, o que vai ter aí? Até pizzas foram harmonizadas com a IPA, né? Com a nossa American IPA. E aí, não, a gente quer que tenha doce também, o pessoal do evento, mas com a sua cerveja. Falei assim, ó, vamos colocar um doce de leite, porque tinha o doce de leite lá. O famoso doce de leite mineiro, que não pode faltar, e colocamos essa harmonização com a nossa English Pale Ale, né? Então aquilo destacou os caramelos da cerveja com o dulçor do doce de leite, esses açúcares, ficou super interessante, né? A nossa Hop Summer Ale, né? Que é a Soldati, a do rótulo amarelo, que eu estou até com a camisa. É uma cerveja super leve, mas ela tem uma carga de lúpulo bastante interessante para aroma. Então, qualquer coisa relacionada a frescor, ela vai super bem. Então, a gente já fez com palitinho de queijo, com tomate, manjericão, sabe? Então, assim, e combinou super bem, camarões, frutos do mar. Vários chefes de cozinha, né? Já pegaram nossos produtos, nosso serviço para harmonizar. Gente, este assunto de cerveja é para lá de complexo mesmo, viu? Mas eu vou deixar aqui todas as redes sociais da Flávia, da Gangster Cervejaria, o site. Eu tenho certeza que a Flávia vai estar disposta a responder todas as suas dúvidas, né, Flávia? Sim, com prazer. E eu espero aí que, assim, você beba menos, mas beba melhor, né, Flávia? Isso, né, Arlisson? Com certeza. E se você perdeu algo deste programa e quer assistir todos os outros programas Saber Viver, entra no nosso canal do YouTube e eu vou adorar responder todas as suas mensagens através do nosso WhatsApp. Eu vou ficando por aqui e no próximo sábado estaremos novamente conectados. Até mais!